Oi gente, tudo bem? Vamos continuar nossa aula hoje de iluminismo, né? Das nossas aulas aqui de história. E para a gente dar continuidade, a gente vai olhar hoje sobre, mais especificamente, alguns dos principais filósofos iluministas daquela época e o que eles defendiam, tá bem? Então vamos lá? Para começar, pessoal, a gente tem que falar sempre primeiro do cara chamado John Locke, tá bom? John Locke é esse rapaz aqui, tá bom? E ele é considerado o pai do iluminismo. Por que o pai do iluminismo? Porque vai ser talvez aí o primeiro filósofo de grande importância a defender algumas dessas características gerais aí do iluminismo que nós já mencionamos, tá? E por que o John Locke ele vai fazer isso? E por que o John Locke é o primeiro a fazer isso? O John Locke, pessoal, ele fez parte de um evento muito importante que nós já mencionamos, que é a Revolução Inglesa, né? Ele viu tudo aquilo acontecer, ele participou daquilo tudo. E a gente viu que a Revolução Inglesa é o primeiro momento aí da história em que a burguesia toma o poder, em que a burguesia coloca em prática algumas dessas ideias de liberdade de expressão, de livre comércio, de direito à propriedade, né? Então o John Locke ele é fruto disso tudo, tá? E é por isso que ele vai então nas suas obras defender o que seriam as primeiras ideias iluministas, tá bom? E quais são algumas dessas ideias aí do John Locke? O John Locke ele é muito conhecido por ser aí o grande defensor do que ele mesmo chama de direitos naturais do homem. O que são direitos naturais do homem? Seriam aqueles direitos que o homem já nasce tendo, por isso naturais. Não são direitos dados pelo Estado. Não é o governo que garante a você esses direitos. Não, você já nasce com aquilo. E uma vez que você já nasce com aquilo, o Estado ele não tem o direito de intervir. O Estado não tem o direito de controlar ou de abolir esses seus direitos. Todos os homens têm esses direitos inerentes a eles. São direitos que o próprio John Locke chama de inalienáveis, portanto. Tá bem? E quais são esses direitos? O John Locke ele vai mencionar 3 dos direitos naturais. O direito à vida, ou seja, todo homem, todos os homens têm direito à vida. Não há ninguém, em hipótese alguma, tem o direito de tirar a vida de outra pessoa, nem mesmo o Estado, ok? Então, essa aí é uma defesa importante do John Locke. O John Locke defende que todos possuem direito à liberdade, tá bem? Então, mais uma vez, o Estado, em nenhuma circunstância, ele tem o direito de restringir a liberdade das pessoas. E uma outra característica que aí sim interessa muito a burguesia, né, principalmente, que é o direito à propriedade. Ou seja, você tem o direito de ter coisas. E quando eu falo de coisas, eu estou dizendo desde um celular, um objeto, até uma propriedade, uma casa, uma fazenda, tá? Então, todos os homens, eles têm esses direitos. E o Estado, mais uma vez, volto a repetir, o Estado ele não tem o direito de intervir nisso. Ele não pode controlar essas liberdades que são vistas como naturais pelo John Locke, tá bem? Um outro aspecto, tá, pessoal, que a gente precisa ressaltar é que o John Locke, assim como todos os outros filósofos iluministas, em nenhum momento eles ainda estão falando sobre democracia, ou então o povo no poder, ou algo do tipo, tá, gente? Eles defendem ainda uma monarquia. Todos eles, tá? Eu posso talvez eliminar aí só o Rousseau, que a gente vai falar daqui a pouco, mas todos esses filósofos iluministas, eles ainda são adeptos da monarquia, tá? Só que a crítica que eles fazem é da monarquia absolutista, aquela onde o rei concentra todos os poderes nas mãos, tá? O John Locke, por exemplo, ele é um defensor da monarquia parlamentarista, onde o rei, ele existe, ele está lá, ele reina, mas ele não governa, digamos assim, porque o poder, principalmente aí o poder de criar as leis, estaria nas mãos de um parlamento, certo? E não nas mãos de um rei. O John Locke, pessoal, como eu já falei para vocês, é fruto da Revolução Inglesa. E é justamente por isso que ele defende a monarquia parlamentar. Porque ao final da Revolução Inglesa, o que nós temos na Inglaterra é justamente a criação de uma monarquia parlamentarista. Monarquia parlamentarista, pessoal, que a gente tem até hoje lá no caso da Inglaterra.
Podem ver, por exemplo, a Rainha Elizabeth II, certo? Ela é a rainha da Inglaterra, só que ela não governa a Inglaterra, certo? Ela é a representante do Estado, mas não é ela quem governa é o parlamento. Quem lidera o parlamento lá é o primeiro-ministro, né? Então, é esse tipo de sistema que o John Locke aí vai defender já no século XVIII, vejam só, tá bem? Bom, um segundo filósofo muito importante para nós, pessoal, é o Montesquieu. Vejam que agora a gente já está falando de um francês, tá bom? Então já é um momento em que o iluminismo sai da Inglaterra e começa a ganhar mais força ainda, principalmente na França, tá bom? Pessoal, Montesquieu, ele é muito, muito importante para nós, porque muito daquilo que ele defendeu naquela época, até hoje, é aplicado na maioria das democracias, inclusive aqui no Brasil. Vocês vão ver do que eu estou falando. Primeira coisa, o Montesquieu é mais um desses críticos ao absolutismo, tá? Qual que é o raciocínio do Montesquieu? É muito interessante. Ele vai dizer que qualquer pessoa que concentre poderes demais nas mãos vai se corromper. Ele está dizendo isso, assim, que é algo fato, né? É um fato. Todo mundo que vai concentrar poderes demais nas mãos vai se corromper. Então ele está fazendo aí uma crítica, obviamente, direcionada aos reis absolutistas, né? Ele está dizendo que esses caras, quando eles concentram poderes demais nas mãos, eles vão se tornar corruptos, eles vão falhar no seu objetivo de governar, ok? Qual é a solução que o Montesquieu encontra? Qual é a solução que ele idealiza? É o que nós já conhecemos, né? Que é a famosa divisão dos três poderes, né? Então o Montesquieu ele defende o seguinte: bom, para que não possa haver essa concentração excessiva de poder em uma única pessoa, um único órgão, a gente divide esse poder em três. E aí é onde ele forma essa divisão que nós conhecemos entre executivo, legislativo e judiciário. Qual que é a ideia do Montesquieu? Se você estabelece essa divisão, você vai criar uma harmonia entre esses poderes. Uma harmonia que permite que um fiscalize o outro. Se o poder executivo estiver se corrompendo, o poder legislativo e o judiciário vão ter os instrumentos para poder coibir essa ação. A mesma coisa pode servir ao contrário. Então, se, por exemplo, o legislativo começa a se corromper, o executivo e o judiciário juntos vão ter as ferramentas necessárias para resolver esse problema, né? É uma ideia muito interessante, pessoal, muito bacana, que o Montesquieu idealiza nessa época e que, vejam só, é aplicado até os dias de hoje, né? Tomem, por exemplo, o Brasil, mas quantos outros países não utilizam esse sistema, né? Então, nós temos aqui no Brasil uma divisão de três poderes: o poder executivo, que se resume na figura do presidente da República, o legislativo, que está na figura do Congresso Nacional, né? E o judiciário, que está lá o Supremo Tribunal Federal, o STF, os juízes em geral, tá bem? Então, isso é muito bacana da gente ver, pessoal, que olha só, uma ideia do século XVIII que até hoje ainda é aplicado, e é aplicado muito bem, né? A gente pode ver que, de fato, muitas vezes, essa divisão entre os poderes e esse princípio de harmonia e pesos e contrapesos, isso muitas vezes funciona muito bem, né, para a gente resolver alguns problemas da política, né? Bom, e também, né, pessoal, para a gente terminar aí com relação ao Montesquieu, ele também é outro desse defensor da igualdade, né? Ele critica muito, ele bate forte na questão dos privilégios, na questão da sociedade estamental, né? Então ele é um cara que defende a isonomia, a ideia de que todos devem ser tratados iguais perante a lei. Independente se você é nobre, se você faz parte da igreja, se você é um camponês, se você é um burguês, todos devem ser tratados iguais, tá bem? Bom, esse aqui é um dos caras mais legais, que é o Voltaire. O nome dele, na verdade, não é esse. Isso aqui é um pseudônimo, né? Um nome falso que ele utilizava para poder escrever os livros dele, tá bom? Mas o Voltaire, pessoal, ele é o cara, digamos, da liberdade de expressão, ok? Quando a gente fala do Voltaire, você deve lembrar, então,
da questão da defesa da liberdade de expressão. Essa era a principal bandeira do Voltaire, tá bom? E essa defesa aí da liberdade de expressão, ela é resumida de uma forma muito bacana na frase famosa do Voltaire, que é a seguinte, que ele vai dizer que eu posso não concordar com aquilo que você diz, mas eu defenderei até a morte o direito de você dizê-las, né? Isso é muito legal, olha só que frase bacana, né? Então é essa a ideia, você pode discordar de mim, mas eu tenho que ter o direito de falar aquilo que eu quero, né? Essa lógica da liberdade de expressão é, então, algo muito defendido pelo Voltaire e faz parte, portanto, do iluminismo, tá bom, pessoal? É claro que, muitas vezes, né, alguns grupos acabam distorcendo essa lógica da liberdade de expressão e passam a entender, interpretar que você pode falar qualquer coisa que você quiser, né? Só que a gente tem que entender, pessoal, que a liberdade de expressão, ela chega até o ponto em que você interfere na liberdade de outra pessoa, né? Você pode ser livre até o ponto em que você não interfere na liberdade de outro, né? Então, quando você prega um discurso de ódio, um discurso que vai incitar a violência contra outras pessoas, isso não é liberdade de expressão, porque você está restringindo, na verdade, a liberdade de outra pessoa, né? Então, claro que mesmo o Voltaire, já naquela época, ele estabelecia essa ressalva, né? Esse limite aí da liberdade de expressão, tá bem? Bom, é claro que quando ele fala de liberdade de expressão, pessoal, o principal alvo do Voltaire, e é por isso que ele vai ser considerado um dos filósofos mais odiados, né, pela elite da época, é justamente essa crítica que ele faz à Igreja Católica, né? A Igreja Católica era, digamos assim, a controladora, né, daquela sociedade. Ela quem dominava, né, quem monopolizava as opiniões, né, da sociedade naquele momento. Então, Voltaire ele vai dizer que a Igreja Católica ela tinha que promover uma maior liberdade de pensamento, que as pessoas então tinham o direito de criticar aquilo que a Igreja Católica dizia ou fazia, tá bem? Claro, não é por causa disso, né? Ele vai, inclusive, conquistar muitas inimizades, né? Por causa dessas falas dele, tá bom? Uma coisa interessante do Voltaire, pessoal, é a defesa do chamado despotismo esclarecido. Isso é muito bacana, porque, olha, isso é um pouco diferente, por exemplo, do que falamos do John Locke. O John Locke, ele defende uma monarquia parlamentarista, onde o rei, ele existe, mas o poder dele é bastante esvaziado. O Voltaire, ele defende que você pode sim ter uma monarquia absolutista, desde que esse monarca, esse rei, ele adote as características do iluminismo. Isso é possível. Então ele vai dizer que o rei, ele pode ser absolutista, ele pode concentrar os poderes nas mãos, desde que ele coloque em prática os preceitos do iluminismo, aqueles que nós já falamos, de liberdade, de direito à vida, direito à propriedade, tá bom? Isso, né, essa ideia é o que nós chamamos de despotismo esclarecido. É aquele rei absolutista que, apesar de ser absolutista, ele adota alguns aspectos do iluminismo, tá? E a gente tem alguns exemplos reais da história de chamados déspotas esclarecidos, que são, portanto, monarcas absolutistas, mas que possuem características iluministas, tá? Posso citar aqui, por exemplo, o rei da Prússia, a imperatriz da Rússia na época, a Catarina I, até mesmo em Portugal, com o rei José I, a gente vai ter a figura do Marquês de Pombal, que vai, ao mesmo tempo, conciliar o absolutismo e o iluminismo, tá? Então, a gente tem alguns exemplos interessantes do que é esse despotismo esclarecido que o Voltaire defende, tá bem? Bom, pessoal, o Rousseau, de todos esses filósofos que nós falamos até agora, ele é talvez o mais radical, tá? Inclusive, em alguns pontos das suas obras, o Rousseau até mesmo critica outros filósofos iluministas, tá? Por quê? O Rousseau, pessoal, ele parte do princípio de que o poder emana do povo. Essa é uma das frases mais célebres do Rousseau, né?
de que o rei, ou seja lá quem estiver governando, ele tá lá porque o povo quis. Foi o povo que deixou, que permitiu que aquele governante governasse. Então o poder sai do povo, o poder não está no rei, o poder está no povo, tá? Qual que é a lógica do Rousseau, portanto? Que se o povo quiser tirar esse governante a qualquer momento, o povo pode fazer isso, né? Isso é bem contrário, por exemplo, ao que dizia um dos filósofos antigos ali do absolutismo, um cara chamado Thomas Hobbes, que dizia exatamente o contrário, que uma vez que o povo garantiu o poder ao rei, ninguém pode tirar, né? E aí, portanto, o rei teria poderes absolutos. Ele é um defensor do absolutismo. O Rousseau é exatamente o contrário. Ele está dizendo, não, se o poder é concedido pelo povo, se o povo colocou, o povo pode tirar. Isso é muito radical para aquela época, pessoal. Isso é muito interessante, tá? Portanto, pessoal, o Rousseau ele vai dizer que, inclusive, se o poder emana do povo, por que o povo vai precisar colocar um governante no poder? O que o Rousseau defende, portanto, é que, se possível, é mais interessante que o próprio povo governe. Gente, olha aqui que o Rousseau está dizendo, em outras palavras. Ele está defendendo, de uma forma aí, pelo menos indireta, a democracia. A ideia de que quem governa é o povo, certo? E que, portanto, o povo não precisa de um rei, não precisa de um líder que diga para elas o que elas devem fazer. Não, se o poder é delas, elas mesmas são capazes de governar. Bacana, né? Por isso que eu estou dizendo para vocês que o Rousseau ele é o filósofo talvez mais radical aí do iluminismo, tá? Nenhum outro filósofo chegou a defender ideias como essa, ideias que remetam à lógica de democracia. Isso era impensável para a maioria das pessoas naquela época, tá bom? Outra coisa bem interessante do Rousseau, pessoal, é a chamada teoria do bom selvagem, que é a lógica também que o Rousseau vai dizer de que as pessoas, elas são naturalmente boas. As pessoas, elas nascem, não boas, mas elas nascem cruas, né, digamos assim. Só que a partir do momento em que ela se insere na sociedade, ela se corrompe. Então, por isso o nome Teoria do Bom Selvagem, porque o Rousseau ele vai se espelhar muito nos selvagens, né, como ele dizia, nos índios, inclusive aqui nos índios que viviam no Brasil, né, ele vai dizer que, bom, esses índios, enquanto eles viviam na natureza, viviam longe da sociedade civilizada, esses índios eram puros, eram bons, né, mas a partir do momento em que eles são inseridos na civilização, eles se corromperiam, né. É claro que isso é uma ideia um pouco exagerada, né, um pouco até estereotipada do que é o indígena, né? Mas, pessoal, essa ideia do Rousseau, por que o Rousseau tá dizendo isso? Porque ele defende que, bom, já que a sociedade ela é capaz de moldar o caráter do homem, então se você tem uma sociedade boa, você vai ter homens bons. É isso que o Rousseau está dizendo. E aí, para ele, lógico, para você ter uma sociedade boa, entra tudo aquilo que a gente já mencionou, da defesa do governo pelo povo, né, da ideia do poder emanando do povo e por aí vai. Tá bem? Pessoal, para a gente finalizar, a gente tem que falar do Adam Smith. O Adam Smith é um pouco diferentão dos outros, porque ele não está interessado no aspecto político, ele não está interessado no aspecto social ou cultural. Ele está interessado no aspecto econômico. E é por isso que a gente vai dizer que ele é o pai do liberalismo econômico. O liberalismo econômico, pessoal, tem como princípio básico a defesa da não intervenção do Estado na economia. Por quê? Porque o Adam Smith ele vai entender que a partir do momento em que o governo ele cria impostos, ele tabela preços, ele controla, regula o comércio, ele está prejudicando o trabalho das pessoas, ele está prejudicando a vida das pessoas. Não só daqueles que vivem do comércio, mas a sociedade como um todo. É o que o Adam Smith defende. Então, quanto menos o Estado intervir, melhor para a sociedade.
mais a sociedade produz, mais a sociedade prospera. É isso que o Adam Smith defende, tá bem? E para complementar essa ideia, o Adam Smith ele cria uma teoria que ele vai chamar de teoria da mão invisível, né? O que seria essa teoria da mão invisível? É a ideia de que a economia ela já se regula por leis naturais, ou seja, ela se autorregula. Portanto, não tem porquê o Estado controlar a economia, não tem porquê o Estado intervir na economia, porque a economia ela tem uma capacidade de autorregulação. E como é que a economia faz essa autorregulação? Por meio dessas leis naturais aqui que o Adam Smith vai chamar de lei da livre concorrência e lei da procura e oferta, ou lei da oferta e procura, tá? Ou seja, a ideia de que os preços, por exemplo, eles vão flutuar, eles vão subir ou descer de acordo com a oferta daquele produto ou a procura por aquele produto. Então, se você, por exemplo, tem um produto que poucas pessoas oferecem, mas que muitas pessoas procuram, a tendência é que o preço desse produto suba. Agora, se você tem ali uma concorrência, uma concorrência justa de ofertas desse produto, você faz com que o preço desse produto baixe para um valor justo e acessível para todas as pessoas. Então é essa a defesa do Adam Smith. E vejam que muitos desses princípios que o Adam Smith defendia aí já no século XVIII são entendidos e vistos como corretos até hoje, tá? A maioria dos economistas até hoje defendem muito desses princípios aí do Adam Smith, tá bem, pessoal? Eu vou encerrar por aqui a aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí o que é o iluminismo, porque é um movimento muito importante, pessoal, porque ele vai dar as bases para os movimentos de ruptura do antigo regime que a gente vai ver em seguida, tá? Um próximo assunto que a gente vai ver é a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, pessoal, marca a queda do antigo regime na França, tá? E esses revolucionários, muito do que eles vão fazer inspirados nos filósofos iluministas. É por isso que a gente tem que entender o que é o iluminismo, para que a gente possa entender os próximos eventos que a gente vai ver em seguida. Tá bem? Então eu vou ficando por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau!